O colesterol é um tipo de gordura encontrado em nosso organismo importante para seu funcionamento normal. O colesterol é o componente estrutural das membranas celulares em nosso corpo e está presente no coração, cérebro, fígado, intestinos, músculos, nervos e pele. Nosso corpo usa o colesterol para produzir alguns hormônios, tais como vitamina D, testosterona, estrógeno, cortisol e ácidos biliares, que ajudam na digestão das gorduras. Aproximadamente 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto que os outros 30% são provenientes da dieta. Contudo, ao consumir grandes quantidades de alimentos ricos em gordura, o fígado acaba produzindo mais colesterol do que o normal. Essa produção adicional significa que elas vão de um nível normal de colesterol para um que não é saudável. Tanto as taxas de colesterol muito altas quanto as muito baixas são perigosas à saúde. Tipos de colesterol. Por se tratar de uma substância gordurosa, o colesterol não se dissolve no sangue. Portanto, para ser transportado através da corrente sanguínea e alcançar os tecidos periféricos, o colesterol precisa de um carregador. Essa função cabe às lipoproteínas que são produzidas no fígado, colesterol LDL. O colesterol LDL é conhecido como colesterol ruim. É uma lipoproteína de baixa densidade, ele pode se acumular nas artérias e coronárias, podendo levar à formação de placas aterosclerose que dificultam o fluxo sanguíneo para órgãos essenciais como coração e cérebro, aumentando o risco de infarto e acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. Os valores de referência para LDL são: indivíduo com risco baixo, abaixo de 130 mg por decilitro. Indivíduos com risco intermediário, abaixo de 100 mg por decilitro. Indivíduos com risco alto, abaixo de 70 mg por decilitro. Indivíduos com risco muito alto, abaixo de 50 mg por decilitro. O colesterol HDL, mais conhecido como o colesterol bom, é uma lipoproteína de alta densidade que retira o colesterol das artérias e transporta até o fígado para ser excretado. Especialistas acreditam que o HDL age como limpador, levando o colesterol LDL para longe das artérias e de volta para o fígado. Lá ele é quebrado e passado pelo corpo. O nível saudável de colesterol HDL pode proteger contra ataques cardíacos a AVCs. O colesterol HDL não elimina completamente o colesterol LDL. Os valores de referência do HDL são baixo, um valor baixo é de menor que 40 mg para homens e mulheres, e o ideal seria acima dos 40 mg por decilitro. Colesterol VLDL. O colesterol VLDL, Very Low Dense Lipoprotein, são lipoproteínas de muito baixa densidade. Sua principal função é entregar colesterol e triglicérides para os outros tecidos a partir do fígado. Ao serem liberados pelo fígado, as partículas de VLDL sofrem uma série de transformações na corrente sanguínea, liberando triglicérides para serem estocados no tecido adiposo ou utilizados como fonte de energia. A molécula remanescente vai dar a origem à lipoproteína seguinte, o LDL. Os valores de referência do VLDL são, quando estão altos, acima de 40 mg por decilitro. Quando estão baixos, é abaixo de 30 mg por decilitro. O ideal é até 30 mg por decilitro. Colesterol total. O aumento dos níveis de colesterol é chamado de dislipidemia. Durante muito tempo, os médicos avaliaram o grau de dislipidemia através dos valores do colesterol total, que nada mais é do que a soma dos níveis sanguíneos de HDL, LDL e VLDL. Porém, existem o colesterol ruim e o colesterol bom, o que torna pouco eficiente a avaliação conjunta deles. O valor de referência para o colesterol total é desejável abaixo de 190 mg por decilitro. O rastreamento e monitoramento de problemas de saúde relativos ao colesterol se inicia na realização do exame laboratorial, prescrito normalmente por um médico. O exame deve ser realizado com os pacientes em jejum de 12 horas. Caso o paciente seja criança e tenha entre 1 a 5 anos de idade, deve estar em jejum de 6 horas. Crianças menores de 1 ano devem estar em jejum de 3 horas. O paciente também não deve ter ingerido nenhuma bebida alcoólica
no período das 24 horas que antecedem o exame. A coleta deverá ser realizada no tubo de tampa amarela que contém um ativador de coágulo, mas o gel separador. O material a ser analisado será o soro. Para o LDL, os valores de referência são até 129 mg por decilitro. É considerado moderadamente elevado quando está entre 130 e 189 mg por decilitro, e elevado se ultrapassar 190 mg por decilitro. Os valores de referência para o colesterol total é de até 2 gramas por litro. Valores entre 2 e 2,39 gramas por litro são considerados moderadamente elevados, e valores acima de 2,40 gramas por litro são elevados. Já para o HDL, o ideal é que esse esteja entre 40 a 60 mg por decilitro. Valores inferiores a 40 mg por decilitro já são considerados baixos. Adentrando a parte de medicamento e tratamento, devemos entender que o problema com o colesterol é gerado a partir do nível de ingestão de alimentos com alto índice de gorduras saturadas, fatores genéticos e estilo de vida. Devido a isso, a mudança de alimentação, a prática de exercício físico e os medicamentos são os fortes aliados para o sucesso no tratamento para colesterol. Entre os medicamentos que podem ser utilizados no tratamento de colesterol alto, nós podemos citar as estatinas, os fibratos, os inibidores da absorção do colesterol e o ácido nicotínico. Iniciando pelas estatinas, elas são compostas por simvastatina, lovastatina, pravastatina, atorvastatina, rosuvastatina. As estatinas são fármacos que atuam inibindo HMG-CoA redutase, uma enzima que catalisa a conversão de HMG-CoA a ácido mevalônico. A principal ação bioquímica das estatinas é a redução do LDL plasmático, mas também aumenta os valores do HDL e pode ser usado no tratamento de outras dislipidemias, como na hipertrigliceridemia. Simvastatina, lovastatina e pravastatina são inibidores competitivos, específicos e irreversíveis da HMG-CoA redutase. A atorvastatina e a rosuvastatina são inibidores de ação prolongada. As estatinas de ação curta são dadas por via oral à noite para reduzir o pico matinal de síntese de colesterol. São bem absorvidas e extraídas pelo fígado, seu local de ação, e sofrem extenso metabolismo pré-sistêmico através das vias de citocromo P450 e glicolionidação. A simvastatina é um profármaco inativo de lactona e é metabolizado no fígado, dando origem à sua forma ativa, o ácido graxo beta-hidroxilado correspondente. Entre os efeitos adversos leves que as estatinas podem ocasionar, podemos citar dor muscular, desconforto gastrointestinal, elevação das concentrações plasmáticas de enzima hepática, insônia e rash cutâneo. Entre os efeitos adversos mais sérios e raros, tem danos aos músculos estriado e angioedema. Fibratos: bezafibrato, ciprofibrato, genfibrosila, fenofibrato e clofibrato. São agonistas dos receptores PPAR-alfa. Em seres humanos, seus principais efeitos são de aumento da transcrição de genes de lipoproteína lipase, ApoA1 e ApoA5. Aumentam a captação hepática de LDL. Os fibratos também reduzem a proteína C reativa e o fibrinogênio plástico. Aumentam a tolerância à glicose e inibem a inflamação da musculatura lisa vascular, por inibição da expressão do fator de transcrição nuclear NF-κB. Eles reduzem acentuadamente o VLDL circulante, com redução baixa do LDL e aumento de aproximadamente 10% do HDL. Efeitos adversos: pode ocasionar, em raros casos, rabdomiólise, originando insuficiência renal aguda associada à excreção de proteínas musculares pelos rins, especialmente mioglobina. Isso ocorre particularmente em pacientes com comprometimento renal devido à redução da ligação proteica e eliminação deficiente de fármacos. Os fibratos devem ser evitados nesses pacientes e também em pacientes etilistas. Outros efeitos são sintomas gastrointestinais, prurido e rash.
O clofibrato predispõe a cálculos biliares e, portanto, seu uso está restrito a pacientes que sofreram colecistectomia. Fármacos que inibem a absorção do colesterol. Resinas de ligação a sais biliares, colestiramina, colestipol. Administrado por via oral, sequestram sais biliares no intestino e previnem sua reabsorção e circulação enterohepática. A concentração de HDL não se altera e causa aumento indesejado de triglicerídeos. Ezetimiba, usada como coadjuvante à dieta e ao uso de estatinas na hipercolesterolemia. No duodeno, inibe a absorção de colesterol por bloqueio de uma proteína transportadora, NPC1L1, nas microvelocidades dos enterócitos, sem afetar a absorção das vitaminas lipossolúveis, triglicerídeos ou ácidos biliares. Possui alta potência em comparação com as resinas. É administrada por via oral e absorvida na célula epitelial do intestino, onde se localiza nas microvelocidades, que presume ser seu ponto de ação. Pode ocasionar diarreia, dor abdominal, cefaleia, rash e angioedema. Ácido nicotínico. O ácido nicotínico é convertido em nicotinamida, que inibe a secreção hepática de VLDL com consequente redução de LDL e aumento de HDL. O mecanismo ainda não é completamente conhecido, mas acredita-se que seja iniciado por um efeito sobre a lipólise através de um receptor órfão acoplado à proteína G, o HM74A, presente nas membranas de adipócitos. Os efeitos adversos incluem rubores, palpitações e distúrbios gastrointestinais.